Bom, como é bom, eu estava falando, né? Como é bom a gente poder estar junto, reunido através da tecnologia, né? É, acho que pouquíssimo provável haveria a possibilidade de nós estarmos hoje presencialmente com os irmãos aí, né? Mas é gostoso porque a José Dito mandou uma mensagem, falou, Joel, você pode estar com a gente sexta-feira no culto? Eu falei, nossa, com certeza, né? Com o maior prazer. Para mim é um prazer muito grande estar com os irmãos aqui, conhecer irmãos novos que eu não conhecia, não tive a oportunidade de conversar individualmente um por um, mas eu quero falar um pouquinho de mim, para os irmãos me conhecerem, para os irmãos saberem o que o José Dito aprontou com vocês, o que ele arrumou para a cabeça de vocês aí, tá bom? Mas, bom, eu me chamo Joel, a minha esposa Natália, como já foi apresentado, né, pelo Zé Dilton. Eu sou seminarista, faço seminário no Seminário Batista Logos, aqui em São Paulo, no Jabaquara. Eu estou tecnicamente no segundo ano, mas como eu estou fazendo matérias meio que avulsas, então não dá para contar o ano assim certinho, mas eu estou no segundo ano do seminário. Já comecei o seminário há alguns anos atrás, não pude dar continuidade, agora voltei para o seminário, se Deus quiser, para conseguir terminar o seminário, ser consagrado pastor e trabalhar na obra integralmente. Então, que isso seja um motivo de oração dos irmãos também, pela minha vida, pelo meu ministério, que Deus abençoe. E eu tenho como amor, como paixão da minha vida, anunciar a palavra de Deus, falar do que Deus fez por nós, né? Porque é muito bom a gente poder compartilhar com alguém aquilo que nos faz bem, né? Que nem no trabalho. Eu ouvi, teve um irmão aí que pediu oração pelo trabalho, né, que está mais apertado, agora nessa época de pandemia, com as reduções aí nas empresas, o pessoal está trabalhando mais. Quem foi para casa trabalhar de casa, que é o meu caso, eu trabalho ainda com TI, com informática, eu trabalho de casa, acabei trabalhando mais do que o normal. Teve um irmão aí que depois de 20 anos também está sem serviço agora, que comentou, e o trabalho é assim, quando a gente gosta do nosso trabalho, a gente gosta de falar para os outros aquilo que a gente faz, né? Gosta de compartilhar, de passar, não, porque meu trabalho é isso, eu faço aquilo, você fala com orgulho, fala de boca cheia, porque você tem aquela sensação de que é o que você faz, né? É o que você faz para trazer sustento para sua família, para, como dizem, o trabalho dignifica o homem, né? Então, para dignificar você e a sua família, então a gente sempre acaba compartilhando com vontade, com gosto. E eu espero que na minha vida, na vida da minha esposa, na vida de todos os irmãos, que a gente possa compartilhar a palavra de Deus com esse mesmo gosto, com essa mesma vontade, para dizer assim, olha, eu quero compartilhar daquilo que eu gosto, daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque a Bíblia, a palavra de Deus é uma das coisas mais importantes que Deus nos deixou para conseguir viver na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Mas como Jesus já nos advertiu, nós teremos muitas aflições nesse mundo. A nossa luta aqui vai ser constante, vai ser diária, não vai ser fácil. Queria eu sim estar na glória com Cristo, como Paulo fala, eu queria estar na glória, mas também queria estar aqui com os irmãos para compartilhar, fico dividido em estar na glória ou estar aqui. Queria eu sim estar na glória com Cristo, mas enquanto eu estiver aqui nessa vida, que a minha vida seja para compartilhar a palavra de Deus. Então, a minha oração é que Deus abra a mente e o coração dos irmãos e que o Espírito complete no coração dos irmãos aquilo que a gente vai conversar essa noite e que não venha de mim, mas venha do Espírito Santo, que venha da palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo capítulo 1. Uma coisa que eu gosto muito da Bíblia é que assim, a gente tem que entender que a gente não pode pegar um versículo, tirar do meio do capítulo, tirar daquele livro e ler ele sozinho e tomar ele como verdade, porque primeiro porque a Bíblia não foi escrita, né, em versículos, em capítulos, então a gente tem que entender o contexto de tudo aquilo que a gente está falando, de tudo aquilo que a gente está lendo. E Salmo é uma exceção em partes, porque os capítulos de Salmo não são todos ligados um com o outro, não é um que tem relação com o outro, porque o livro de Salmos são poesias, são cânticos, como esses que nós cantamos agora, são hinos que foram feitos para glorificar a Deus, para honrar a Deus, e para contar experiências particulares, experiências pessoais, que homens, que servos de Deus tiveram, e usaram a poesia para compartilhar conosco.
E o Salmo 1, que é um salmo do rei Davi, é um salmo de Davi, é um cântico ou uma poesia que ele usa para compartilhar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viu de Deus fazendo na vida dele. Lembrando que aqui, Davi vai falar sobre a palavra de Deus, vai falar sobre a Bíblia, mas não é a mesma Bíblia que nós temos. A Bíblia é algo tão importante, a palavra de Deus é algo tão importante para a nossa vida, que a gente vê que o maior capítulo do maior livro da Bíblia fala sobre ela e da importância dela na nossa vida. Então eu quero que os irmãos pensem junto comigo e reflitam essa noite sobre qual a importância que a Bíblia tem na sua vida e quais as consequências que você tem na sua vida de viver o que você lê, de viver a palavra de Deus nela. Então eu vou ler o Salmo capítulo 1, versículo 1. Eu sei que muitos irmãos devem saber até de cor já. Eu aprendi esse capítulo ainda quando criança, no cultinho, na classinha, na escolinha bíblica. E eu aprendi decorado, mas eu vou ler numa versão mais atual, que é a nova versão transformadora, né, a NVT. Ela tem algumas palavras que são mais amigáveis para a gente absorver, mas tem a mesma autoridade da palavra das outras versões. Então o capítulo 1 diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Davi aqui está fazendo uma comparação entre a vida de um justo e a vida do perverso, né? A vida do ímpio. Na versão que nós conhecemos mais, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Davi está mostrando para a gente, olha, existem dois tipos de pessoas para Deus. As pessoas que são os justos, que vivem de acordo com a palavra dele, e os ímpios, que são aqueles que não vivem de acordo com a palavra dele. Deus os ama de maneira igual, mas não há como a consequência da vida dos dois ser igual. Davi está dizendo para nós assim, olha, quando você vive a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, você tem uma consequência na sua vida. Quando você não vive a palavra de Deus, você tem uma outra consequência diferente. Então, a gente vai refletir essa noite sobre quais são essas consequências da palavra de Deus na nossa vida. Primeiro, Davi vem falando, olha, bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. A gente sabe que hoje em dia a gente tem muita gente querendo dar palpite e transformando o palpite em conselho, né? Hoje em dia tem um negócio, aí com certeza onde vocês estão no Nordeste, seja na Paraíba, em Natal, Sergipe, Recife, onde vocês estiverem aí que os irmãos compartilharam, com certeza não acontece isso. Mas aqui em São Paulo, tem um negocinho verde que a gente põe no celular, chama WhatsApp. E aquilo lá, rapaz, não dá para você confiar em tudo que vem lá. Tem mensagem que é verdade, tem mensagem que não é. Então não dá para confiar. Eu sei que aí não acontece. Aí, com certeza, os irmãos só recebem notícias boas, notícias verdadeiras, né? Que todas dá para confiar. Mas o problema é que hoje em dia o ser humano tem muito disso. Ele tenta transformar o que é um palpite, um gosto dele, num conselho, entre aspas. E ele quer não te dar um conselho para que você saiba como viver, mas ele quer mudar a sua opinião de acordo com a opinião que ele tem. E Davi vai mais além, ele fala assim, olha, também é feliz aquele que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, aquele que quando toma um caminho que sabe que aquele caminho vai levá-lo ao pecado, vai levá-lo a pecar, ele não fica naquele caminho. Ele sai do caminho e vai para um caminho de verdade, de justiça. E por último, ainda no versículo 1, Davi fala que bem-aventurado é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, como diz nessa versão. Eu, estudando sobre esse texto, descobri que essa palavra escarnecedores que a gente vê aqui
ela está ligada a alguém que não aceita um conselho e ainda repudia a pessoa que deu o conselho. Vamos supor que eu quero um conselho sobre música, alguma coisa de música, e aí eu chamo o José Dilton para me aconselhar. E aí ele me dá um conselho e fala assim: Joel, não é assim que você vai tocar, é dessa outra maneira. E eu não só não aceito o conselho dele, mas como também deixo de falar com o José Dilton e falo para o José Dilton: olha, você é um péssimo músico, você não entende nada de música, eu não vou ouvir seu conselho. Então eu zombo dele, ou eu escarneço o José Dilton, e ainda saio falando: olha, José Dilton não é bom de música, ele não sabe o que ele está falando. Então, aqui a palavra que Davi usa está diretamente ligada ao começo do versículo, onde ele fala assim: olha, não anda segundo o conselho dos ímpios. O zombador é aquele que não aceita um conselho e ainda faz chacota da pessoa que deu o conselho para ele. A gente vê muito isso no nosso dia a dia, né, meus irmãos? Muita gente querendo nos dar conselho e dizer que a melhor maneira de curar o coronavírus é com esse medicamento ou com aquele medicamento. A melhor maneira de você não pegar o vírus é fazendo isso ou fazendo aquilo. A gente vê um monte de gente querendo dar um monte de conselho sobre um monte de coisa na nossa vida. Mas o que Davi fala assim, olha, não ouve o caminho não ouve o conselho dos ímpios, porque essas pessoas não estão baseadas na palavra de Deus. Elas estão baseadas em experiências que elas viveram, em conhecimento de outras pessoas, e elas não têm o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. E aí Davi faz o contraponto, ele fala assim, olha, se você não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes de tudo isso, você ter o seu prazer na lei de Deus, na lei do Senhor, e meditar nela de dia e de noite, você vai ser feliz. Davi está deixando bem claro, meu querido, que não tem como tirar os ímpios, os zombadores e os escarnecedores da sua vida. Eles estão aí do seu lado, eles estão à sua volta, não estou dizendo que está aí agora, nesse momento, aí a pessoa do seu lado, mas eles estão no seu dia a dia, eles estão ao seu redor o tempo todo. Cabe a você decidir se você vai ouvir o conselho deles, se você vai continuar andando no caminho deles, se você vai se assentar numa roda onde eles fazem escárnio das outras pessoas, escarnecem outras pessoas, ou se você vai meditar na palavra de Deus, vai viver a lei do Senhor, vai ter o seu prazer na lei do Senhor e vai meditar nela de dia e de noite. Davi está deixando claro que não tem como você se livrar desse tipo de pessoas, mas a diferença está em onde está o seu prazer. Se o seu prazer estiver na lei do Senhor, o ímpio pode vir com o conselho que for, o conselho ruim que for, você vai saber qual o caminho que você deve seguir. Qual é o caminho que você deve seguir para se afastar do caminho dos pecadores. Porque a lei de Deus nos ensina a nos afastar desse caminho. E mais, quando você estiver sentado numa roda, e essa roda se tornar a roda dos escarnecedores, onde as pessoas zombam, fazem chacota, humilham outras pessoas, inclusive pessoas que são conselheiros, líderes da igreja, líderes da nação. Quantas vezes nós, cristãos, tô falando daqui, tá bom? Aqui em São Paulo acontece isso, aí eu sei que não. Mas quantas vezes nós, como cristãos, fazemos rodinha para falar mal do pastor? O pastor apareceu aí, tá lá em Natal, curtindo as férias dele, e quantas vezes nós, como cristãos, fazemos rodinha para falar mal do pastor, para falar mal de um diácono, falar mal de um líder, de um presbítero. Quantas vezes a gente se torna o escarnecedor? Por quê? Porque o nosso prazer não está primeiro na lei de Deus. Nosso prazer está primeiro em fazer a nossa vontade, em ter a nossa opinião. Afinal, a opinião cada um tem a sua. Como diz no mundo, né, religião, política e futebol não se discute, né? Porque cada um tem o seu. Bom, quanto ao futebol, eu acho que realmente não se discute. O Corinthians é o melhor time do Brasil, é o maior e não tem outro time que tenha a qualidade do Corinthians. Então, realmente, creio que não se discute. Política, nem vou entrar nesse assunto, né? Mas religião, eu acho que é algo que se discute sim, tem muita discussão. Eu acredito sim, que existem muitas religiões, que cada um tem a sua opinião, mas assim como eu sei que a minha opinião do Corinthians ser o melhor time do Brasil não é a sua opinião, não é a opinião da maior parte dos brasileiros, assim também eu sei que uma religião por si só, ela não leva ninguém a lugar nenhum.
O que nos leva até Deus é Jesus. Então, se é para discutir alguma coisa, eu vou discutir baseado na palavra, baseado na lei do Senhor, não baseado na minha opinião, não baseado nos meus gostos. E aí chega a parte mais legal do Salmo, a parte mais saborosa desse Salmo. A hora que Davi começa a falar quais são as consequências daquele que vive na palavra de Deus, daquele que tem o prazer dele na lei do Senhor e não nos conselheiros ímpios, não nos zombadores e nos pecadores. Quando você troca os ímpios, pecadores e zombadores pela palavra de Deus, a consequência que acontece na sua vida, meu querido, é o que está no versículo 3. A palavra de Deus diz que você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Quando você medita na lei do Senhor de dia e de noite, quando você tem esse prazer na lei do Senhor, você é alimentado todos os dias por essa palavra. E sendo alimentado por essa palavra, é como uma árvore que está perto de um ribeiro de água, que tem água ali à vontade, a hora que ela quiser. Ela cresce, ela frutifica, porque ela está bem alimentada, ela tem os nutrientes que ela precisa. E se o seu prazer não está na lei do Senhor, meu querido, se não é da lei do Senhor, da palavra de Deus, que você tira o seu prazer e que você medita de dia e de noite, que você tira os nutrientes para a sua fé, para a sua vida cristã, você não vai ser como a árvore do versículo 3. Mas se é na lei do Senhor que você medita de dia e de noite, o versículo 3 é para dizer que você vai ser assim. E Davi fala mais, ele fala que essa árvore que vai estar junto à ribeira de água dá o seu fruto na estação própria. Eu não sei como funciona aí no Nordeste, eu nunca fui para aí, então eu não sei como funciona as árvores aí, mas aqui em São Paulo, a gente tem que plantar uma sementinha e esperar regar, essa sementinha vai crescer, virar uma planta, virar uma árvore para depois dar fruto. Por acaso aí, quando vocês plantam a semente, no dia seguinte já tem fruto para comer? Já? Não? Não é assim também? Não? Pois é, não é assim. Eu costumo brincar, é bom que os irmãos estão me vendo só tipo um pedacinho daqui para cima. Então não dá para os irmãos ver que eu estou bem acima do peso. Então eu costumo brincar que eu não engordei comendo um McDonald's um dia. Eu era magrinho, de repente comi um McDonald's, pronto, eu estou gordo. Não. Foi algo que eu construí com muito sacrifício e muita dedicação durante toda a minha vida, comendo muita besteira para chegar a ser gordo como eu sou hoje, para chegar no peso que eu tenho hoje. Mas as coisas na nossa vida acontecem aos poucos, acontecem devagar, acontecem muitas vezes sem a gente nem perceber. Mas o que acontece é que nós, como bons brasileiros que somos, nós queremos tudo para amanhã, né? Nós queremos que tudo aconteça na hora. Nós queremos plantar uma árvore e comprar o melhor adubo que tiver para fazer ela crescer o mais rápido possível. Eu morava num sítio com a minha esposa e o dono do sítio tinha uma criação de galinhas lá e ele dava uma ração para a galinha, que a ração fazia a galinha botar ovo uma vez por dia. Então, se ele tinha 10 galinhas, era 10 ovos todos os dias, era 300 ovos no final do mês. Daí que vem esses ovos que são vendidos tão baratos que a gente vê por aí, né? Tem essa ração que faz a galinha dar muito ovo. A gente sabe que, obviamente, isso não é natural, isso deve prejudicar a galinha. Mas por quê? Porque não só ele, mas os produtores, os criadores de galinha, querem que as galinhas produzam muito e produzam rápido para poder ter o retorno do seu investimento. Então nós, como bons brasileiros, nós queremos que as coisas sejam rápidas para nós. Mas Davi fala, não, espera. O fruto vai vir, mas vai vir na estação própria, vai vir no momento certo. Meu querido, eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando ou o que você está esperando de Deus. Eu só sei de uma coisa. Se você continuar esperando em Deus e na palavra dele, esse fruto vai vir para a sua vida, meu amado. E ele vai vir no momento certo, ele vai vir na hora certa. Não tente apressar. Espera, confia e descansa no Deus da palavra que você medita. E você vai dar o fruto no momento certo. Amém? E mais, Davi diz aqui que essa árvore, as folhas dela não vão cair. E ela vai ser uma árvore bela, uma árvore bonita, uma árvore vistosa. Dá para ver por esse monte de gente linda aqui, seja no vídeo ou seja nas fotinhos que aparece, que vocês todos são árvores que estão junto a ribeiros de águas.
Porque Davi fala que assim como a árvore não vai ter uma aparência ruim, uma aparência decaída, uma aparência sofrida, assim também nós não teremos. Por quê? Porque nós acreditamos em Deus. Não é porque o mundo está parado por causa de uma pandemia, não é porque tem um vírus que está matando muitas pessoas que eu vou deixar isso me abater, eu vou deixar isso me abalar. Não, por quê? Porque eu estou firmado na palavra. Meu prazer está meditando na palavra. Então, o que eu vou mostrar para o mundo é que eu continuo feliz, eu continuo alegre. A minha esperança, a minha alegria vem de Jesus Cristo. Não vem de um medicamento, não vem de um médico. Nós sabemos que Deus usa os médicos, os medicamentos para nos curar, para nos proteger, mas eu sei, e todos os dias eu e minha esposa oramos, entregando a nossa saúde nas mãos de Deus, agradecendo a Ele porque Ele tem cuidado e entregando nas mãos de Deus. Porque antes de confiar na cloroquina, antes de confiar nos médicos, antes de confiar em qualquer vacina que vai surgir, eu confio no médico dos médicos, no doutor dos doutores. E é nele que eu coloco a minha esperança. E quando você confia em Deus, não é porque você está vivendo uma pandemia, não é porque você está vivendo uma dificuldade no seu trabalho, que você vai deixar que isso te abale a ponto de que as pessoas que estão ao seu redor olhem para você e vejam você abatido, você cabisbaixo, vejam você com um semblante caído. Não, porque você está meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Você é como essa árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Essas são as consequências, os frutos que nós podemos colher se nós realmente meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Davi continua o capítulo dizendo que, olha, não é assim para os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Uma hora estão aqui, outra hora estão ali, uma hora querem tomar um medicamento, outra hora querem tomar outro medicamento, uma hora querem fazer um trabalho, outra hora querem fazer outro, uma hora confiam em Deus, outra hora confiam num santo, outra hora confiam num trabalho, numa simpatia. Os ímpios são assim, cada hora estão num lugar. Mas se você é firme e constante, tendo prazer na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, você confia no Deus que é soberano, no Deus que cuida da sua vida. E Davi encerra o Salmo com o versículo 6, dizendo assim: pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. O Senhor sabe que o caminho dos perversos leva à destruição. E Ele deixou a palavra dele para nós, para que nós possamos saber que não precisamos andar nesse caminho que leva à destruição. Nós não precisamos continuar ouvindo o conselho dos ímpios. É para que nós possamos saber que o plano dele está escrito aqui nessa palavra. E eu amo Apocalipse, eu amo escatologia, e eu gosto muito disso porque escatologia mostra que Deus não tem um plano B para a humanidade. Deus tem um plano A, e a vontade dele vai se cumprir. Ouvindo um pregador falar sobre isso, ele falou assim, olha, sobre a vontade de Deus, só tenho uma coisa a dizer. Deus não passa vontade. Então Deus já deixou bem claro que Ele está cuidando de nós e que Ele tem um plano para nós. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos certeza disso. A palavra dele diz isso para nós. Que tudo juntamente não é uma coisa. Eu não posso falar que o coronavírus é algo que sozinho ele coopera para o meu bem. Não, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem. E se eu estiver meditando nessa palavra, se eu estiver tendo meu prazer nela, meditando de dia e de noite nessa palavra, eu vou confiar nesse Deus que é soberano, nesse Deus que traz para a minha vida a provisão que eu preciso. Esse Deus que me entrega todos os dias uma porção dessa palavra e diz, olha, meu amado, meu filho, meu querido, essa porção da minha palavra hoje é para você. É para que você saiba que eu estou cuidando de você. É para que você saiba que eu não te abandonei, que eu não te desamparei. É esse Deus que é soberano que está cuidando de nós. E é essa palavra que tem que ser o motivo do nosso prazer e da nossa alegria todos os dias. Eu quero terminar cantando um cântico. Não sei se os irmãos conhecem. O nome desse cântico é Soberano Deus. Ele fala justamente sobre isso. Ele fala que não importa a tristeza que eu estou passando, não importa a lágrima que está correndo. Eu sei o Deus em quem eu confio. Eu estou firmado na palavra, o meu prazer está na lei do Senhor. Eu não vou ouvir o que o mundo diz, o que o ímpio diz.
Eu vou ouvir aquele que derramou o amor dele sobre mim, derramou o favor dele sobre mim. Eu vou ouvir o Deus que é compassivo, que é bom. E vou ouvir o Deus que tem promessas para mim. E essas promessas serão sempre meu prazer. Eu convido você, meu amado, durante esse cântico, se você conhece, pode cantar. Se não, faça essa oração entregando a sua vida nas mãos do Senhor e dizendo: Senhor, eu quero sim ser como essa árvore. Eu quero viver de acordo com essa palavra. Eu quero meditar nessa palavra de dia e de noite. Me dá sede, me dá fome, me dá vontade da tua palavra todos os dias, para que eu possa meditar nela. E que você confie no Deus que é soberano, que Ele está cuidando de você. E Ele deixou toda essa palavra, Ele deixou as promessas dele, para que você confie nisso. Então, eu convido você a cantar, se você conhece, ou orar, porque a letra desse cântico é uma oração. E que seja a minha, a sua, que seja a nossa oração. Amém? Sempre perfeito em amor, tu és soberano, Deus. Amém. Meu querido. Glória a Deus. Sim, que você vai ser próspero, mas não a prosperidade que o mundo te oferece. A prosperidade que uma árvore tem, porque Davi fala uma coisa nesse capítulo que eu deixei propositalmente no final. Você será próspero em tudo que você fizer. Então, meu desejo é que a prosperidade de Deus e não a do mundo esteja sobre a sua vida e que a cada dia, todos nós, possamos aprender a meditar e ter prazer cada vez mais na lei do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.